Em 1971, portanto, há 40 anos atrás, a Universidade Federal do Paraná revelou pesquisa coordenada pelo arqueólogo Igor Schmitz, que descobriu vestígios de uns 30 quilômetros de um antigo caminho batizado ainda no século XVIII pelo jesuíta Pedro Lozano de O Caminho do Piabiru. Era uma ligação entre os Andes e o Atlântico, coisa de uns 3.000 quilômetros, passando pelo Peru, Paraguai, Bolívia e Brasil. A história desse caminho, construída pelos indígenas sul-americanos, antes mesmo da colonização portuguesa e espanhola, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Passaram por aqui levas de tropeiros, de bandeirantes, de colonizadores espanhóis, de desbravadores portugueses e, sobretudo, levas e mais levas de povos indígenas como os Tupi-Guarani e o Gê. Durante milênios, os meus ancestrais, os seus ancestrais, os europeus e indígenas passaram por esse caminho. Isso torna o caminho de Piabiru um solo sagrado. O caminho de Piabiru é um dos mais conhecidos e discutidos pelos historiadores e ligava a costa do Atlântico Sul ao interior do continente. A trilha se estendia por aproximadamente 3.000 quilômetros e cortava São Paulo, Paraná, Bolívia e Paraguai. Rosana, o que é o caminho de Piabiru? Bom, o caminho de Piabiru é uma rota indígena composta de um conjunto de caminhos, todos eles leste-oeste. Ele tem umas características especiais. Presume-se que tenha cerca de 4.000 quilômetros, contando de Santa Catarina ao Chile, ao litoral chileno, onde os guaranis provavelmente chegaram a primeira vez, cerca de 4.000 quilômetros. Ele tem algumas características que não se repetem nesses 4.000, porque o Piabiru é como o meio ambiente que o cerca. A rota do caminho de Piabiru foi aberta no meio da Mata Virgem e, segundo alguns historiadores, tinha 1,40 m de largura. A gente fala desse caminho no Brasil, a gente está falando de, vamos dizer, de rotas que não eram demarcadas tão explicitamente. Isso. Você sabia, você tem que chegar em tal rio, aí você pegava aquele rumo, um norte, e ia por aquele caminho, por esse rumo. Certamente que aqueles que tinham ido recentemente falavam de acidentes geográficos, aqui tem um pé de maçaranduba, lá tem uma castanheira. Você vai até encontrar... Isso, mais ou menos isso. Não era caminho batido, mas eram rotas onde as pessoas atravessavam, porque não precisava atravessar um rio grande, por exemplo. Entendeu? Então facilitava a vida das pessoas. Mestre,
fala desses caminhos indígenas e o caminho de Piabiru, enfim, fala das utilidades desses caminhos. Bom, então uma dessas utilidades era o processo de troca. O Lévi-Strauss chamava de troca silenciosa, que era uma troca em que o grupo vinha, era quase uma troca ritual também, não é? Ele vinha, deixava os produtos aqui, o outro grupo vinha, deixava os seus produtos, retirava e eles ficavam barganhando ali em silêncio. O outro, motivos de ordem religiosa, não é? Os guaranis viviam se deslocando permanentemente em busca de uma terra onde o milho cresce sozinho, onde as pessoas são fraternas, onde tinha o caminho também pela questão das migrações também, não é? De você se deslocar. E tinha uma área, digamos, de perambulação que os índios usavam para sua casa. Então, construíam trilhas. Olha, eu acho que a principal utilidade era uma conexão do mundo dos índios do Atlântico com os índios do Pacífico. Os índios do Pacífico que nós estamos falando são basicamente os índios dominados pelos Inca, que vinham desde a Colômbia até o Chile. Isso. Havia uma linhagem, uma linha de povos que faziam parte do Império Incaico, e que produziam cultura, produziam conhecimento, produziam uma arte específica que influenciava os que estavam na costa do Andes e depois da Amazônia e daqui para cá. O caminho do Piabiru, na verdade, a parte indígena dele, para mim é a mais importante. Porque os índios Guarani, esse povo tão belo, tão sacralizador de tudo, ele sacralizava este caminho pelo fato de ser um caminho que acompanhava o sol na terra. Ou seja, eles olhavam para cima e eles viam o seu grande Deus, Quaraã, ou Quaraí, como a gente em português, né? Quaraí, que nasce no leste. Eles viam que este Deus fazia um caminho no céu e eles tentaram acompanhá-lo pela terra, fazendo o mesmo caminho e acabaram chegando lá do outro lado. Claro, é onde o sol se esconde, é onde o sol se põe. Ele nasce nesse mar e termina no outro, no Pacífico. Em 1524, o caminho de Piabiru foi percorrido pelo português Aleixo Garcia, numa expedição integrada por 2.000 indígenas carijós. Eles partiram da ilha de Santa Catarina, percorrendo o caminho para saquear ouro, prata e estanho. O primeiro homem branco que os índios guaranis confiaram e contaram a história deste caminho sagrado, porque os guaranis não contavam para ninguém. Eles tinham este caminho de Piabiru como algo sagrado, algo ligado aos deuses, e não confiavam no homem branco. Então, o primeiro que eles contaram foi um sujeito muito interessante, de personalidade bastante atrativa, pelo jeito, chamado Aleixo Garcia. Ele foi, na verdade, gente, uma espécie de um Robinson Crusoe aqui da ilha de Santa Catarina. Ele naufragou aqui com alguns companheiros em 1516 aproximadamente e acabou vivendo com os índios. Ou seja, ele virou meio índio. E com essa confiança, depois de uns 7 anos, os guaranis finalmente chamaram Aleixo no cantinho, mostraram a ele nada mais, nada menos do que peças de ouro e de prata incas, aqui na ilha de Santa Catarina, peça inca. E disseram a ele que tinham, eles, guaranis, um caminho sagrado que levava muito longe, numas montanhas muito altas, frias, onde tinha umas cidades de pedra, onde tinham uns parentes indígenas que tinham roupas. O Aleixo Garcia, embora fosse um marujo, sem nenhum pedigree, esse náufrago, ele não tinha nenhum pedigree, digamos assim, de autoridade de nada. Ele deve ter escutado antes a história do Eldorado. Desde a descoberta da América, falava-se desse Eldorado.
Eldorado é uma antiga lenda narrada pelos índios aos espanhóis, na época da colonização das Américas. Falava de uma cidade repleta de tesouros e cujas construções seriam todas feitas de ouro maciço. Inclusive, a primeira viagem que foi feita pelo Rio dos Amazonas, que desceu o Rio Amazonas em 1540, 39 para 40, e que tem um relato belíssimo chamado La Nueva Descoberta del Rio de las Amazonas, que é o primeiro relato da descida. Eles foram motivados à procura desse tal de Eldorado, de encontrar esse reino onde havia tanto ouro que o monarca se banhava para tirar o ouro do seu corpo. O padre Antônio Vieira, que viveu no Pará em 1650, 50 e pouco, ele observou aquelas expedições de portugueses que iam buscar ouro. E ele escreve para o rei de Portugal, ele disse, o ouro que esses safados iam buscar era o ouro vermelho que circulava na veia dos índios. Porque, e isso deu até o título de um belo livro em inglês, The Red Gold, né, do John Hemming, explicando um pouco isso. Quer dizer, estava proibido naquela época as chamadas guerras justas, que eram predadores, que eram invadir, mas os portugueses não podiam, um grupo de portugueses não podia se armar e dizer, nós vamos caçar índio, escravizar índio. Então, o que eles diziam? Nós vamos em busca do Eldorado, em busca do ouro. E saiu, e no caminho, eles atacavam os índios, aprisionavam e traziam prisioneiros. Diziam, não, eles nos atacaram, porque a lei dizia que se os portugueses fossem atacados, eles podiam aprisionar. Por isso, o padre Antônio Vieira diz, o ouro que eles queriam era o ouro que circulava na veia dos índios. O Eldorado serviu de pretexto. De pretexto para isso. Seguindo pelo caminho de Piabiru, o espanhol Alvar Núñez Cabeça de Vaca descobriu em 1542 as Cataratas do Iguaçu. Mais tarde, os jesuítas batizaram esse caminho de Caminho de São Tomé, utilizando suas atividades de evangelização de indígenas na região do Rio Paraná. Este Cabeça de Vaca veio para tomar posse do Rio da Prata, capital Assunção. Como a ilha de Santa Catarina também era território espanhol, ele deu uma paradinha aqui porque ele queria ir para Assunção pelo caminho de Piabiru, pelo caminho de Aleixo Garcia. O Cabeça de Vaca varou de ponta a ponta e eles... Aqui na América do Sul. Sim, eles são responsáveis por, da parte do europeu, por mapearem alguns caminhos que eram esses caminhos que já eram trilhados pelos índios, né? Então, eles foram capazes, aquilo que a gente estava conversando antes, de se apropriar desse conhecimento. Dessa informação, né? E de repassar, digamos, para a Europa um mapa desses caminhos. Agora, eles foram apenas 2. Existiram dezenas de cabeças de vacas e de Alejos Garcias que digamos, devastaram o território, né? Anselmo, o caminho de Piabiru mostra bem o saber, o engenho e a arte do indígena brasileiro, não é? Com certeza. Ao contrário do senso comum, que geralmente dá muito pouca importância ao papel do índio na formação da nossa sociedade. O que dizia Darcy Ribeiro mesmo? Olha, o Darcy, enfim, ele é autor da tese das 3 raças, né? E todas as 3, na visão dele, exerceram um papel importante na formação da nossa sociedade atual. Os europeus, naturalmente, portugueses, o negro, mas também o índio. E ele trabalhou a vida inteira no sentido de mostrar que o papel do indígena na formação da sociedade atual foi muito relevante, muito relevante. Professor, foi o senhor que descobriu o caminho de Piabiru? Não propriamente eu que tenha descoberto, mas talvez tenha sido o primeiro a fazer um registro dele.
e ele tinha características bem marcantes, era um caminho com mais de 1 metro de largura, com uma certa profundidade pelo uso, né? E eu comecei a percorrer esse caminho. É um erro chamar qualquer caminho indígena de Piabiru? As pessoas atribuem ao Piabiru, ao sistema Piabiru, qualquer vestígio de caminho que seja um pouco valado. Então, em pontos onde os índios não haviam traçado esse sistema de caminhos e houve necessidade de ocupação territorial, os próprios portugueses e depois os brasileiros abriram caminhos. Depois que o Piabiru começou a ficar um pouquinho conhecido, aparece muito na internet, as pessoas estão chamando todos os caminhos indígenas do sul do Brasil de Piabiru. Aí até transformaram em substantivo. Os Piabirus. Não, pelo que eu estudei, não é verdade. O Piabiru era um caminho específico, mesmo que fosse um conjunto, era uma rede específica com objetivo certo ou claro, com tamanho, direção certa, não era qualquer caminho. O nome, inclusive, Piabiru, ele tem, embora não tenha se definido ainda qual o significado dele, existem várias teses, mas o próprio nome Piabiru parece que tem tudo a ver com o sol. Alguns relatos contam que em 1531, Martim Afonso de Souza, fundador da Vila de São Vicente, enviou uma expedição que partiu da capitania de São Vicente, seguindo o caminho de Piabiru. Esta expedição desapareceu chacinada pelos índios guaranis. De que forma, né, os colonizadores se aproveitaram desses caminhos? Na verdade, digamos, a genialidade dos portugueses está no fato de que eles observaram como é que os índios aprenderam com os índios. Então, por exemplo, quando fez o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu as fronteiras entre Espanha e Portugal, de repente, Portugal, que só tinha 1/3, por causa do Tratado de Tordesilhas, expandiu em 2/3. E ele expandiu porque algum português tinha estado com algum povo indígena lá e disse, olha, pelo direito de utis possidetis, que possui aquele que utiliza, que foi a grande manobra do grande diplomata brasileiro de Portugal, o Alexandre de Gusmão, foi a grande sacação que fez os portugueses triplicar o seu território. E nós também, brasileiros, herdamos dessa inteligência portuguesa e dessa expressão latina, utis possidetis, é dono aquele que possui, é dono aquele que tem posse, que está lá. E isso foi feito porque ele negociou com os índios. No século XVII, bandeirantes paulistas como Antônio Raposo Tavares trilharam o caminho de Piabiru para atacar as missões jesuítas. Certamente que esses bandeirantes, por exemplo, Antônio Raposo Tavares, que fez uma epopeia de viagens, né? Pesquisaram junto sabiam com os índios e seguiam caminhos, qual era o melhor rio. Não tinha memória escrita, mas tinha memória oral, né? Claro, acompanhava os índios uns dos outros, dizendo qual é o melhor caminho para atravessar um rio. Se você hoje sair daqui... É relevantíssima. É relevantíssimo. Se sair hoje daqui e ir até Rondônia, sem saber onde são os lugares para atravessar o melhor rio, com menos perigo de vida, você perde muito, você cai no labirinto. Os europeus, quando eles aprenderam com os índios, eles tiveram sucesso. O Daci Ribeiro diz uma coisa muito importante. Ele diz que se não existisse nenhuma sociedade, nenhuma cultura aqui no Brasil, seria inviável a ocupação do Brasil. Os portugueses os europeus não teriam ocupado. Por quê? Porque eles não saberiam o que comer, como se comportar na floresta, não podiam se apropriar desses conhecimentos que os índios já tinham. Restam ainda em pontos isolados de mata e em algumas localidades partes desse caminho. Nos seus trechos mais difíceis, o caminho chegava a ser pavimentado com pedras. Em alguns trechos, era sinalizado com inscrições rupestres, mapas e símbolos astronômicos de origem indígena.
No caso do Piabiru tem vestígios, né? Eu acho que porque foi mais batido. Depois vieram os jesuítas, esses caminhos foram reutilizados. Os bandeirantes utilizaram parte desse caminho. Então, algumas se sabiam, eu acho que há vestígios no Piabiru. Os arqueólogos tentam descobrir esses vestígios e parece que há sinais de que há vestígios sobre o Piabiru. Desses outros, nós não temos vestígio, porque passado tantos anos, porque na ocasião em que funcionava, foi quando chegaram os portugueses. Depois os portugueses meio que arrasou esse sistema todo de conexão. Depois dessa época, esse caminho de Piabiru teria sido abandonado ou ele foi usado posteriormente? Em grande parte, sim. Porque as pessoas que abordam esse tema, geralmente atribuindo a influência incaica, o sistema de caminhos, ou aos Tupi-Guarani, sistema de caminhos, que seriam rotas da procura da terra sem mal, da cultura Tupi-Guarani. Para o índio Guarani, o caminho do Piabiru tem uma ligação direta com a busca deles do paraíso, que é a terra sem mal, que fica tanto no Atlântico como no Pacífico e talvez até no coração da América, que é o Paraguai. Os caminhos que hoje são chamados coloniais, que se dirigem ao litoral, quer dizer, todos eles continuaram sendo usados desde que houvesse coincidência da intenção desse uso. As partes que não eram ocupadas, elas permaneceram em desuso, foram ocupadas pela floresta, como aquilo que eu encontrei em Campina da Lagoa em 1970. A população hoje em dia ainda se interessa pelo caminho de Piabiru? Olha, é um tema que desperta interesse em geral da população. O problema é que é voltada para o misticismo, né? E todos que me perguntam sobre o caminho geralmente se referem aos incas, como se esses caminhos aqui estivessem associados com os incaicos. Não havia demarcações, mas havia mais ou menos, vamos dizer, um saber que passava de geração a geração, diz assim, como é o melhor meio de você chegar de um lugar a outro. É isso que você está falando? Isso, mas também, quer dizer, um outro caminho que não é um caminho material, físico, tangível, físico, que é esse caminho do saber, que são conhecimentos que eles tinham dentro das suas cabeças que passavam da tradição oral e que diziam, olha, com tal povo, ia passando de geração em geração. Entendi. Você pode buscar tal matéria-prima em tal lugar. E esse caminho é que eu acho que é importante também recuperar. Esse caminho da sabedoria dos índios que estavam aqui. O caminho não existe mais, digamos, como fato concreto. Existem alguns pequenos vestígios ainda no Paraná, Santa Catarina, trechinhos, né? A maior parte dele foi destruído, mas o Piabiru existe como filosofia indígena, em busca dos deuses, de reencontro com suas divindades que estão aqui no Oceano Atlântico, que vão vir buscá-los, né, os índios, e os outros deuses deles que estão lá no fim do outro mar também. Nena yorega huya rikoba, nena yorega huya rikoba, sayare ayo umarere baya, meyo uwaya, meyo uwaya, me hoya me na sa yo